estou a fazer este vídeo para vos explicar um pouco das reduções ao primeiro quadrante. E que palavrão é este de reduções ao primeiro quadrante? Então, qual é que será o nosso objetivo aqui ao fazer reduções ao primeiro quadrante? Reduções aqui é no sentido de passar. Vamos tentar escrever cada um destes ângulos que eu tenho aqui, o menos alfa, o π menos alfa, o π mais alfa, o π sobre 2 menos alfa, o π sobre 2 mais alfa, 3 meios de π menos alfa, 3 meios de π mais alfa, todos estes ângulos à custa do alfa, em que nós, por simplicidade, colocamos aqui no primeiro quadrante. E, tal como eu já vos expliquei, representem sempre este ângulo um pouco generoso, aqui pertinho do eixo do x, ou seja, de preferência inferior a 45 graus, e vocês vão entender porquê quando estivermos aqui a deduzir todos estes resultados. Mas o objetivo essencial é que eu consiga distinguir bem o valor do seno e o valor do cosseno. Tenham então aqui comprimentos aqui destes segmentos diferentes. Muito bem, então, tal como eu vos estava a dizer, nós vamos querer escrever aqui as razões trigonométricas do menos alfa, do π menos alfa, do π mais alfa, do π sobre 2 menos alfa, do π sobre 2 mais alfa, do 3π sobre 2 menos alfa e do 3π sobre 2 mais alfa, todos estes à custa do ângulo alfa. E volto a repetir, por simplicidade, nós colocamos aqui o alfa no primeiro quadrante, embora eu digo-vos já antecipadamente que estas relações vão ser válidas qualquer que seja o quadrante do ângulo alfa. Ok? Mas por simplicidade, e mesmo vocês a resolver exercícios, considerem o alfa assim no primeiro quadrante para estabelecerem a relação que pretendem. Muito bem, vamos aqui começar por analisar as relações, as razões trigonométricas do menos alfa. Ora bem, mas se o alfa é este ângulo aqui, com este lado extremidade, o menos alfa, vocês já o sabem, representar será este ângulo, correto? Em sentido negativo, temos aqui então menos alfa. Muito bem, eu vou aqui perder algum tempo nas primeiras, mas vocês depois entendem o raciocínio e depois começa a acelerar um pouco, porque de facto isto pensa sempre da mesma forma. E atenção, que o objetivo não é vocês memorizarem como é que isto se faz, o objetivo é que entendam. Embora eu já vos disse que não sou contra a ideia de vocês criarem aqui algumas mnemónicas, porque isso acaba por vos libertar espaço de raciocínio para os exercícios em que efetivamente têm que pensar um pouco mais. Vai haver aqui formas de vocês rapidamente perceberem como é que isto se deduz, mas não percam então a origem daqui destas deduções e tentem em qualquer exercício conseguir por vocês próprios fazerem a dedução. Então, seno de menos alfa, eu quero procurar o seno deste ângulo. O seno, recordem-se, analisa-se aqui no eixo do y, portanto eu quero relacionar o valor deste seno com uma das medidas do ângulo alfa e eu vou ter que relacionar ou com o seno do alfa, que é esta medida aqui, não é? Eu não vou aqui ainda focar no valor ser positivo ou negativo. Foquem-se para já aqui na medida destes segmentos. Tenho aqui o seno, representei aqui então este comprimento a laranja. Vou representar aqui o cosseno a verde. O cosseno então daquele ponto será este valor. Se vocês tivessem que relacionar o comprimento deste segmento com o do seno do alfa ou do cosseno do alfa, relacionavam com qual? Exatamente, com o do seno. Então, o seno de menos alfa será igual ao seno do alfa. Agora resta confirmar se a nível de coordenadas elas efetivamente são iguais ou simétricas. O que é que eu quero dizer com isto? O seno, como eu vos disse, vê-se no eixo de y, certo?
E reparem, este valor aqui, este ponto aqui, terá um valor de y positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. E este aqui tem um valor positivo. Ou seja, eles têm efetivamente o mesmo valor absoluto, mas a nível de coordenadas têm valor simétrico. Portanto, nós colocamos aqui menos seno de alfa. Reparem, o menos alfa está no quarto quadrante. No quarto quadrante, efetivamente, o seno é negativo. Então faz sentido que eu coloque aqui menos e o valor do seno de alfa. Muito bem. Mas e se formos avaliar o cosseno de menos alfa? O cosseno de menos alfa vê-se no eixo do x. O cosseno de menos alfa é este valor, que coincide exatamente com o cosseno de alfa. Efetivamente, porque no primeiro e no quarto quadrante o cosseno tem o mesmo sinal. Há aqui esta simetria em relação ao eixo do x. Portanto, isto é efetivamente igual ao cosseno de alfa. E a nível da tangente, vocês já sabem que a tangente é vista aqui na reta x igual a 1, reta tangente à circunferência. Vou tentar aqui fazer uma reta tangente à circunferência. Está mais ou menos, vocês entendem. Esta é a reta onde se verifica o valor da tangente. Reta x igual a 1. Muito bem. Está aqui tangente no ponto 1, 0. E então, se eu quiser comparar a tangente de alfa, que é esta ordenada aqui, deste ângulo, com esta, qual é a relação que nós temos? São simétricas, muito bem. Portanto, é igual a menos tangente de alfa. O raciocínio será válido agora também nos outros ângulos, ou seja, onde é que está representada aqui a nossa circunferência, o π? O π está aqui representado. O π é esta volta aqui, até aqui. Relembrem que o π são 180 graus, temos aqui o π. Ora, onde é que estará representado o π menos alfa? O π menos alfa será este ângulo, correto? Será, se este é o alfa, este é π menos alfa, correto? Portanto, este é π menos alfa. E agora queremos observar a que é que será igual o seno. Ora, mas o seno deste ângulo é este valor aqui, correto? Não é exatamente o mesmo valor do que o seno de alfa, inclusivamente o sinal, porque ambos têm seno positivo no primeiro e no segundo quadrante. Portanto, isto é exatamente igual a seno, escrever, seno de alfa, correto? E o cosseno? Ora, o cosseno deste ângulo será o valor do x, será esta distância até aqui, que pode ser vista aqui, ou seja, é exatamente o mesmo comprimento, portanto, a nível de valor absoluto é igual ao cosseno de alfa, mas atenção que este ponto tem valor de cosseno negativo, o x aqui é negativo, enquanto que aqui é positivo, por isso nós escrevemos que isto é igual a menos cosseno de alfa. Concordam? Então, e a nível da tangente? Reparem, a tangente nós temos que fazer a interseção da reta que contém este lado de extremidade, portanto, vou intersetar aqui com a reta x igual a 1. Reparem, é exatamente o mesmo raciocínio de há pouco. Elas têm valor simétrico. A tangente de alfa e a tangente de π menos alfa. Portanto, será igual a menos tangente de alfa. Muito bem. Agora vamos pensar no π mais alfa. Pelo mesmo raciocínio, se isto era π menos alfa, onde é que estará o π mais alfa? Estará aqui, exatamente, π mais alfa. Também podem pensar que tem alfa mais π. O raciocínio é igual. Portanto, π mais alfa estará aqui representado, aqui escrever π mais alfa. E, portanto, quero analisar o valor do seno. O seno será, então, este valor, correto? Que é exatamente
o simétrico deste. Portanto, a nível de comprimento é igual àquele, mas com o sinal contrário. Portanto, menos seno de alfa. Vocês podem sempre confirmar qual é o quadrante deste ângulo e verificar se a razão tem ou não tem este sinal. E tem. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Verifica-se. A nível de cosseno, pela mesma lógica, também é igual, mas com sinal negativo, correto? Então, menos cosseno de alfa. A tangente vê-se aqui, prolongamos, dá exatamente igual à tangente do alfa. Muito bem. Tangente alfa. Estes são habitualmente aqueles que vocês conseguem perceber mais facilmente. Reparem, não houve efetivamente mudança de razão trigonométrica, a razão mantém-se sempre. Portanto, a nível de comprimento, estas transformações não alteram em nada a razão, mantém-se. O que é que nós fazemos? Nós ajustamos apenas o sinal. As coordenadas do ponto efetivamente são positivas ou negativas e nós escrevemos de acordo com o quadrante do ângulo que aqui está representado. Vamos aqui analisar estas diferenças para percebermos que efetivamente há aqui agora algumas alterações. Então, aqui temos o π sobre 2, concordam? Onde é que estará o π sobre 2 menos alfa? Portanto, vamos representar aqui também com a mesma medida e agora para estes é sim muito importante a dica que eu vos dei no início do vídeo. Tentem representar ângulos pequenos, e quando eu digo pequenos isto não é nada rigoroso, mas abaixo dos 45 graus. Não tem que medir com um transferidor, mas tentem que seja efetivamente fácil distinguir o valor do seno e do cosseno. Tenham aqui comprimentos diferentes estes do triângulo considerado. E vou representar então π sobre 2 menos alfa. π sobre 2 menos alfa. Será este ângulo. Tenho aqui o π sobre 2 menos alfa. Muito bem. Se eu quiser ver o seno deste ângulo, reparem o seno, eu vejo aqui, não é? Será esta altura. Se vocês repararem bem, esta altura, o seno deste ângulo, coincide com o cosseno do alfa. Concordam? Já não coincide com o seno do alfa. Por isso é que é importante aqui fazerem dimensões bastante distintas para o seno e para o cosseno, para que o ângulo, para que consiga reparar facilmente nestas diferenças. Portanto, o seno agora vai ser igual ao cosseno de alfa. Concordam? A nível de sinal, ambos têm o mesmo sinal. O seno, no primeiro quadrante, é positivo. Vocês conseguem verificar isso facilmente. Este valor é positivo, não é? Portanto, é exatamente igual ao cosseno de alfa. E o cosseno? O cosseno é esta medida aqui. Aqui, certo? Que vai coincidir com o seno do alfa. Concordam? Sim? Muito bem. Eu não vou fazer para já aqui as tangentes. Eu depois, no final do vídeo, explico como é que vocês poderiam determinar a tangente, que é ligeiramente diferente. Tudo bem? Portanto, vou aqui ver o caso de π sobre 2 mais alfa. Ora, π sobre 2 mais alfa, se eu quiser representar a minha circunferência, será algo assim, correto? Vão fazendo à medida que eu estou aqui a fazer o vídeo também. Podem fazer mais do que uma circunferência trigonométrica para, de início, não fique tão confuso colocarem a mesma informação em todas. Façam circunferências distintas para vos ajudar. Mas então, π sobre 2 mais alfa, este ângulo aqui, qual é o valor do seu seno?
o seno, tal como já disse, verifica-se aqui no eixo do y. Portanto, se vocês repararem, este valor, à semelhança do que aconteceu há pouco, corresponde ao cosseno do alfa, correto? O valor do seno continua a ser positivo, porque no segundo quadrante o seno é positivo, portanto isto corresponde exatamente ao cosseno de alfa. E o cosseno? O cosseno agora vai ser analisado aqui no eixo x, é este valorzinho, correto? Reparem, é exatamente igual a este comprimento. Mas o cosseno no segundo quadrante é negativo. As coordenadas deste ponto aqui no x são negativas, correto? Então, isto será igual a menos seno de alfa. Correto? Perceberam? Este ângulo tem valor de x negativo. Portanto, a nível de valor absoluto, de comprimento, este comprimento corresponde a este, mas com o sinal de menos, correto? Muito bem. A mesma lógica será seguida aqui no 3π sobre 2 menos alfa. O 3π sobre 2 menos alfa, se este aqui é o 3π sobre 2, e relembrem, porque é que isto é o 3π sobre 2? Nós na circunferência trigonométrica, se andamos de 90 em 90, temos aqui π sobre 2, aqui temos outra vez π sobre 2, aqui temos outra vez π sobre 2, e aqui temos outra vez π sobre 2. π sobre 2 é 90. Ou seja, se eu quiser fazer uma contagem de π sobre 2, sempre, isto é 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Podemos avançar 4, 5, 6, 7, 8, por aí fora. Portanto, o 3π sobre 2 está efetivamente aqui representado. Muito bem, eu quero 3π sobre 2 menos alfa. Menos, andamos em sentido negativo, escrevemos aqui 3π sobre 2 menos alfa. Ora, muito bem, com o mesmo raciocínio, nós vamos ver onde é que está o seno deste ângulo. O seno deste ângulo é esta altura aqui. Correto? Ora, mas esta altura aqui corresponde a este comprimento também. Portanto, o seno deste ângulo tem o mesmo valor que o cosseno deste ângulo. Resta verificar se o sinal é o mesmo ou não. Reparem, este ponto tem y negativo, correto? Portanto, tem que ser menos o cosseno do alfa. E a nível do cosseno? O cosseno analisa-se aqui, correto? Portanto, será este comprimento aqui, concordam? E é também negativo, porque está na parte negativa do eixo do x, correto? Portanto, será menos seno de alfa. Exatamente com o mesmo raciocínio, eu vou considerar aqui o 3π sobre 2 mais alfa. Reparem, o seno vê-se também no eixo do y. Portanto, nós estamos aqui à procura do valor aqui do y. E reparem, é novamente exatamente igual a este, que é o cosseno. Portanto, será igual a cosseno de alfa. Reparem, agora temos que ver o sinal. O seno aqui é negativo, correto? Este valor tem que ter ordenada negativa. Sim, então será menos cosseno de alfa. Muito bem. E o cosseno deste ângulo? Ora, o cosseno analisa-se no eixo do x. Portanto, nós estamos aqui a pensar neste comprimentozinho. Este comprimento é exatamente igual a este. Portanto, diz respeito ao seno de alfa. Mas, ao contrário do seno, o cosseno no quarto quadrante é positivo. Este valor é positivo, correto? Ou seja, será correspondente exatamente ao seno de alfa, positivo. Muito bem, e já sabem fazer reduções ao primeiro quadrante. Duas notas importantes. Eu disse-vos logo no início do vídeo que, mesmo que alfa não esteja no quarto quadrante, nós podemos aplicar estas relações, ok? Estas
igualdades verificam-se mesmo quando alfa não se encontra no primeiro quadrante. Fica um exercício para vocês analisarem que efetivamente as relações se mantêm válidas. No entanto, volto a repetir que é sempre mais simples para vocês pensarem, qualquer que seja o exercício, se querem relacionar e simplificar para escrever alfa, então considerem um alfa no primeiro quadrante e façam a respectiva dedução. Isto é sempre verdadeiro. A segunda nota que eu queria deixar era, efetivamente, então, mas e a tangente? Fica esquecida nestes casos? Não tem que saber, não faz parte do programa saberem qual é o resultado efetivo. Já vou explicar o que é que significa isto, o resultado, mas eu consigo, através da relação que eu conheço de tangente de alfa ser o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, eu consigo deduzir que isto será o quê? Será o seno do ângulo que eu estou aqui a considerar, portanto, π sobre 2 menos alfa, sobre cosseno de π sobre 2 menos alfa. Mas já vimos pela linha pelos resultados anteriores que o seno de π sobre 2 menos alfa era o cosseno de alfa e que o cosseno de π sobre 2 menos alfa era o seno de alfa. Portanto, isto será igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Ora, mas isto é o inverso da tangente, portanto é 1 sobre tangente de alfa. Correto? Não têm que saber a que é que isto é igual, mas isto será igual à cotangente, é uma função que nós não vamos dar, mas fica aqui a título de curiosidade. Se vocês quiserem fazer alguma das outras deduções, podem sempre utilizar esta razão. Não precisamos de explorar muito isto, vocês já conhecem esta razão, portanto, utilizem tangente de alfa, seno de alfa sobre cosseno de alfa e a partir dessa conseguem deduzir qualquer uma das restantes. Ficaram com alguma dúvida, meninos? Se ficaram, digam-me, nós esclarecemos. Está bem? Bom trabalho. Até à próxima.